como B e C, ok? É só um desenho gráfico. Então, para a montagem dessa rede, a gente precisa de ter um projetinho, né? De ter lá as informações, de colocar essas informações. Então, eu coloquei para vocês aí nas transparências seguintes, essas informaçõezinhas que são um modelinho para vocês entenderem um pouco melhor na prática. Então, a atividade A, fazer a redação da peça. B, escolher o elenco. C, escolher o teatro, divulgar peça, tal. E aí, com esse modelinho, eu desenvolvi o quê? Um fluxograma aqui, um gráfico, que tenta, na prática, demonstrar o funcionamento disso. Então, tem lá um exercíciozinho que vocês podem dar uma olhadinha, como é que foi feito o desenvolvimento dele. Temos também, dentro dessas montagens de redes, algumas atividades fantasmas. Quando duas atividades são descritas pelo mesmo par de eventos, o diagrama pode tornar-se ambíguo. Por exemplo, na rede anterior, as atividades D e E são delimitadas pelos eventos 4 e 7. Se a gente voltar lá, vocês vão ver isso. Para evitar essa ambiguidade, cria-se um novo evento, uma atividade fictícia. Atividade que não consome tempo nem recursos. Como se eu pulasse de uma para outra, entendeu? Essa atividade fantasma também tem outro nome que a gente vai ver na apresentação seguinte, do diagrama de setas, tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou explicar isso aqui melhor. Mas o cara desenvolve lá uma outra relação de precedência exigida para a tabela e demonstra, né, nesse novo grafo, essa fictícia, essa atividade fictícia entre uma e outra. Isso acontece às vezes, tá? Se faz uma ponte entre uma e outra. E às vezes isso aqui não tem tempo nenhum, isso aqui não tem já simplesmente de jogar uma para outra aqui, é só passar a ferramenta para o outro, só um elo, uma ligação de uma máquina para outra, de um operário para outro, tá? Isso realmente acontece dentro da organização. Fica interessante que a gente desenvolva isso aqui para se entender melhor como é que é o projeto, tá? A gente tem também a análise dos tempos de rede. Lá na nossa apresentação anterior, na apresentação seguinte, a gente vai demonstrar isso também, mas é importante que vocês vejam lá a análise dos tempos da rede. Uma questão importante da fase de planejamento de um projeto é a previsão de prazos para as atividades. E para fazer isso, a gente tem três opções. Um tempo otimista, tá? O cara vai executar no menor tempo possível, aquela previsão otimista. O tempo pessimista, que é o máximo, vai atrasar, vai dar problema, vai chover, a máquina vai quebrar, então é o prazo mais pessimista possível e o mais provável que você acredita que seja. Então, para passar para um cliente, para passar para um fornecedor lá um prazo, eu tenho esse cálculozinho aqui, que é o tempo esperado da atividade ser dada. Então, a fórmula é a seguinte: o tempo otimista mais 4 vezes o tempo estimado, né? O tempo mais exato possível, e mais o tempo de pessimista. Tudo isso dividido por 6. Na apresentaçãozinha do diagrama de setas, eu dou um exemplozinho bem bacana para vocês. Temos aí na frente mais algumas análises, alguns cálculos relacionados a essas análises de tempos de rede, tá? Já colocando aí todos os gráficos das atividades. E aqui eu estou colocando o tempo entre uma atividade e outra, certo? E depois que eu coloco os tempos, eu simplesmente lá, cada uma das atividades que eu tenho lá, vamos supor, vou tentar voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. A gente tinha lá ABGH. Então, eu tenho lá ABGHI, ABGHI. Eu vou somando o quê? Os tempos dele, tá? 30, mais 15, mais 5, mais 1, mais 1.
E aí eu tenho o quê? 52 horas, 52 dias? Eu não sei, não determinei. Isso aqui foi só um exemplo, tá? E aí, somando tudo isso aqui, eu tenho que o caminho crítico é o número 4, tá? Ah, mas por que que esse caminho crítico é o número 4? Porque a gente precisa analisar principalmente aqui, voltando lá, onde que passa, né, as peças, as linhas? Tá aqui. Poderia ser o 7? Também. Poderia ser o 7. Mas no 4 eu vou ver, eu vou fazer os cálculos dos dias, dos períodos. Aqui o período é muito pequeno, né? Aqui é o período de 1 hora, de um dia apenas. Então, o 4 é o meu gargalo. Visualmente você já identifica, mas é claro que a empresa quer a numeração, quer os números. Então, tá aqui os números para você passar a limpo todas as informações. Tem outras formas de identificar o caminho crítico? Temos. Mas é importante que você entenda que o caminho crítico indica o menor tempo possível para a realização das atividades escritas na tabela de precedência. É o prazo para a realização do projeto. Qualquer atraso nas atividades do caminho crítico provoca um atraso no projeto todo. O mesmo não ocorre com atividades que não pertencem ao caminho crítico. Diz que tais atividades têm folga, isto é, elas podem sofrer atrasos dentro de certos limites sem causar atraso no projeto. A gente vai ver lá esses cálculos nos vídeos que a gente está postando para vocês, como é que calcula essas datas e folgas, tá? Considerando que as atividades não críticas possuem folgas, podemos fazer uma série de cálculos que permitem estabelecer datas mais cedo e mais tarde para início e término de cada atividade, bem como a sua folga. Então, a gente tem vários cálculos, eu não vou entrar agora nesses detalhes, porque a gente está passando 2 vídeos importantes para vocês, que representam bem esses cálculos aqui, bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá? Voltando ainda, a gente tem ainda, como eu falei para vocês, o modelinho aqui de diagrama de setas, que também é importante que vocês deem uma olhadinha. Esse diagrama de setas, ele demonstra aí como é que é feito lá os nossos grafos para o PERC CPM, tá? Foi criado na década de 50, apresenta um formato que já, por si só, vocês já concluem, tá? Que é toda formada por eventos, e o método prevê o uso apenas de relações de precedência do tipo fim e início. Ele prevê também o uso de atividades fantasmas, como eu mencionei para você, né? Conforme ilustrado na figura aqui, estão prestes para usar uma relação de dependência entre atividades, porém, não consome tempo ou recurso. Por isso que eu te falo que é uma atividade fantasma. O produto pode ir para cá, certo? Mas nem tempo, nem recurso eu perco com essa atividade. Tá? O diagrama de setas é empregado para planejar ou programar tarefas, e essa ferramenta é a essência do gráfico de Gantt. Tá? Gantt também foi um dos grandes precursores da qualidade geral, da gestão da qualidade geral, da qualidade total. E é um método de construção de diagrama de rede. Tá? O diagrama de rede nada mais é do que aí o nosso PERT CPM. Então, a gente teve mais uma apresentaçãozinha aqui. Quero que vocês deem uma olhada também na outra apresentação que eu coloco aqui de PERT CPM, Caminho Crítico, que ela também resume, faz um apanhadinho geral do que é o PERT CPM e o que é o Caminho Crítico, tá? Bem mais sintetizado. Estou meio em dúvida, volta lá nas transparências, também vão ajudar vocês a entender melhor essa atividade, beleza? Então, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. Tem mais uma atividadezinha para vocês, tá? Não esqueçam de responder lá ao fórum da faculdade, segundo eles, as presenças de vocês estão sendo computadas também por por estar participando do fórum, beleza? Então, por hoje é só. Vejam os vídeos, olhem lá as transparências e façam a atividade da semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus.